Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo você que está nos acessando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha regularmente. Hoje nós estamos na semana 3 de nosso estudo trimestral, que este trimestre tem como tema o grande conflito. E o tema dessa semana é A Luz Brilha na Escuridão. Comigo eu tenho a Super Nicinha, que vai me acompanhar nesse debate. E antes de começarmos, vamos orar. Nicinha, você ora conosco então? Sim. Querido Deus, a nossa gratidão a Ti pela oportunidade de podermos estar aqui estudando mais um pouco da Tua Palavra. Nos dá entendimento para que possamos aprender e praticar em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, grande conflito, né? Se nós usarmos uma outra tradução, poderia ser assim, a grande disputa, né? E é uma disputa, apesar de ser um conflito, também é uma disputa, né? Mas que disputa é essa, né? É disputa pelo quê? É disputa pelos aqueles que desafiam o caráter de Deus, desafiam a sua lei, desafiam a sua condução das suas criaturas, e aqueles que estão com Cristo estão com Deus. E quem está de um lado é Cristo, defendendo os princípios de Deus celestiais, e do outro lado defendendo um antagonismo a Cristo, a sua palavra, a lei, é o diabo, Satanás. E isso não é muito claro para todo mundo, né? Você deve reparar que não é muito claro, até mesmo pessoas que são religiosas, né? Não é muito claro. Uns acham que a maldade é um efeito antropológico, circunstâncias, até mas não é só. E no meio disso tudo, a lição dessa semana fala justamente sobre a luz brilha na escuridão. Eu diria até que ele deveria ser assim, né? A luz que brilha na escuridão, né? E a luz que também brilha na escuridão. Que luz é essa? Como é que nós podemos procurar essa luz, Nicinha? Que luz é essa, né? Você sabe que você teve a mesma ideia que eu, quando eu li o título, eu falei, combinaria melhor a luz que brilha na escuridão. Que brilha na escuridão. Que brilha na escuridão. Quando eu estava estudando a lição essa semana, me chamou muito a atenção, porque é uma disputa, como você mesmo falou, entre o bem e o mal. Isso. E esse mal que anda muito discretamente disfarçado no meio de nós, que é a briga entre o inimigo de Deus e Deus. E nós somos o alvo dessa disputa. Então, nós temos que nos decidir de que lado vamos estar. E o único meio que nós temos de encontrar o lado certo é estudando a palavra. Buscando a luz, né? Buscando a verdade. A luz que brilha na escuridão. E como é que nós conseguimos buscar essa luz, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Tem alguns passos aqui para buscarmos essa luz. Então, se nós lermos aqui, Nicinha, se puder ler Provérbios 23, eu acho que dá uma primeira boa orientação, né, de como é que a gente busca a verdade, né? Olha, Provérbio 23 diz o seguinte: compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Ou seja, não abra mão da verdade, do discernimento, né? Tem a NVI, o entendimento ele traduz por discernimento. Sim. Ou seja, a primeira coisa é atitude, né? Atitude. Você não deve abrir mão dos seus princípios. Abrir mão de querer a verdade, né? De querer a verdade. A verdade é clara. E cabe a você, e cabe a mim seguirmos a verdade. Ou seja, aquela atitude de, não, mas isso não me interessa agora, né? Não, isso não faz muito sentido, né? Talvez não é o momento. Não é o momento. É buscar o discernimento, né? Buscar o discernimento. Está na palavra. Está na palavra. Se nós estudarmos a palavra dia a dia, com entendimento, buscando entender o que está escrito, não entender aos nossos próprios olhos, mas entender o que Deus está dizendo para nós, nós encontraremos a verdade. E, Nicinha, nós temos umas passagens poderosas essa semana, e aí eu vou tomar a liberdade de nós lermos algumas palavras, porque buscamos a verdade com uma atitude de querer buscar a verdade, e o outro meio para buscar a verdade. Qual que é o meio para se buscar a verdade? Nós só vamos encontrar na Bíblia. Então, não tem outro caminho. O que nós temos lá em, por exemplo, Salmo 119, 130, 133, que dá um... Olha, diz são salmos o seguinte, lindos aqui. Salmo 119, 130. 130, isso.
A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. É bonito isso, né? Bonito. Você não precisa Não, ir não é florear, complicado. não complica. Ou seja, busca a palavra e ela vai dar É clara. entendimento, vai trazer a luz que nós estamos buscando, né? É clara. Até para o simples, né? Até não precisa pro ter simples. doutor, não é isso? Não, não precisa ser doutor. Você precisa buscar o conhecimento na palavra de Deus. E o verso Que é 133... uma pintura, esse verso é lindo, né? Muito, muito bonito. Muito bonito. E assim, é simples e profundo. Isso. Simples Isso. e profundo. É isso. Não precisa a gente ir procurar florear muito, que a gente vai encontrar a verdade na Bíblia. O verso 133 diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Olha que bonito, hein? Você percebe? Se você busca a verdade, o domínio de Deus está sobre você. E nota o primeiro que é assim, ordena os meus passos, ou seja, faça com que eu tenha uma vida conforme a palavra. A palavra. E aí não vai se apoderar nenhuma iniquidade. É bonito, É né? muito, muito bonito. Tem um outro aqui, ó. Esse nem estava na lição, mas eu acabei achando que era assim, ó. Salmo 135 fala assim, ó. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na tua palavra. Eu não sei qual é a tua tradução que está aí, é 135, mas Sim, espero na sua palavra. É, Né? a mesma tradução. A mesma minha, tradução, é. né? Que coisa bonita. E finalmente é o seguinte, Jesus falou aqui, né? Em João 17, o que ele fala aqui, ó? Santifica-os Na verdade. na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. É a verdade. É a verdade. Então, a luz é o quê? É a palavra de Deus. Nós temos que buscar de todo o coração, buscar o entendimento. E ela é algo simples, né? Simples. Não é complicado. Não, não. A gente complica as coisas. É verdade. Mas é muito claro. Quando você começa a ler, você entende que o que você está vendo aqui tem comparações de um verso para o outro na própria Bíblia. Tem. Então, um ilumina o outro. Então, eu às vezes eu me pego pensando por que a gente complica tanta situação. E a Bíblia, estudo da Bíblia, né? Ele é interessante que cada vez que você lê a Bíblia, Você o mesmo encontra verso, novo. Você encontra algo novo. algo novo. Uma visão nova, uma interpretação nova, uma abordagem nova. Exatamente. Não é maravilhoso isso? É inspirado. É né? inspirado. Hoje, ouvindo um sermão, e eu comecei, ela falando e eu analisando, eu falei, nossa, eu já li a história, eu sei o fim da história, mas eu encontrei coisa nova na mesma história que eu estava ouvindo hoje. A história de Ruth, a história de Rabi, a história de... E eu falei, Você vê insights, né? Coisas diferentes, abordagem diferente. Eu não né? tinha parado para pensar nisso. É verdade. Às vezes você vê o mesmo, por exemplo, parábola do filho pródigo, né? Você vê diversas aplicações. Diversos né? ângulos. Por isso que a Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada. Ser estudada, né? De fato. Agora, qual é o objetivo da palavra? Qual é o objetivo da luz? E essa luz nos leva ao que, Nicinha? O que nós buscamos aqui nessa luz? Olha, aqui nós encontramos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é poderosíssimo. Ninguém vem ao Pai a não ser por Senão mim. por mim. Então, o único caminho que a gente tem para chegar ao céu é Cristo. Então, não adianta a gente ficar procurando caminho, reinventando a roda, eu diria. O único caminho, a Bíblia é bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É como uma das passagens mais bonitas que ilustra um pouco isso na vida de Jesus é quando ele está ali no poço de Jacó com Maria Madalena e fala assim, olha, eu vou te dar uma água, mas é uma água que você nunca mais vai ter sede. Então a verdade é essa, é Cristo Jesus, não é? Sem Ele nós não somos nada, não alcançaremos nada. Agora, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje em dia, né? Nós estamos vendo a Bíblia, a verdade cada vez mais solapada, né? Distorcida. O inimigo, eu imagino assim, né? O inimigo, ele não deixa ficar na escuridão porque escuridão ninguém gosta. Uhum. Né? Fica meia luz. Exatamente. Agora, a luz também vai incomodá-lo. Ou vai mostrar a direção correta. Então, o que ele faz? Ele fica numa meia luz, né?
Uma penumbra. Você vai A ali... penumbra, né? Exatamente. Você Esse não, é o objetivo você não está dele. perdido, mas você também não se achou. Então você fica andando ali mais ou menos tateando. E Paulo ele coloca isso, né? De uma forma muito clara, né? Eu tenho assim, uma certa curiosidade, não só espiritual, mas intelectual também, naqueles primeiros 300 anos da igreja cristã. O século I, século II, século III, o que aconteceu ali? E a grande discussão que ocorria ali logo depois da morte, já em torno da morte de João, e um pouquinho além da morte de João, era sobre a natureza de Cristo. Então, a natureza de Cristo, ela permeou debates teológicos no século II, no século III, e só foi lá resolvido no tal do concílio lá primeiro Nicéia e depois Calcedônia, e por incrível que pareça, a nossa orientação, a nossa visão de natureza de Cristo, dual, homem 100% e Deus 100%, foi o patriarca de Roma, na época não se chamava Papa, foi o patriarca de Roma que falou, olha, é assim, e fez um tratado teológico sobre isso, que é o que se segue até hoje na igreja cristã de maneira geral. Mas não só isso, e ao longo dos séculos outras verdades foram sendo solapadas, né? Foram sendo misturadas, né? com mentira. Então, eu acabei de vir de uma viagem do exterior, né, na Europa, e aquelas igrejas, as igrejas católicas europeias, são fantásticas, aquelas catedrais. Agora, é imagem para tudo quanto é lado. Né? E claramente o mandamento fala, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então, flagrante quebra, né, dos mandamentos de Deus. Mas Paulo nos alertou sobre isso. Ele primeiro nos alertou e depois como é que nós podemos enfrentar isso? Como é que ele nos alertou lá, o Nicinho? O que fala lá em Atos 20? Olha, 27 a 32. Lê pra gente, eu vou ler aqui para... Olha, por favor. Diz assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos construiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. Nota uma coisa aqui, Nicinho, que é interessante. Ele fala assim, ó, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês. Ou seja, não é um ataque que vai vir de fora para dentro. Você notou isso? É de dentro. É de dentro? De dentro. E dentro de vocês mesmos, ou seja, dentro da igreja, vai se levantar homens que torcerão a verdade. Porque se você recebe um ataque de fora da igreja, é muito óbvio que é um ataque contra a igreja. Agora, quando é dentro da igreja... Parece que dói mais, né? E confunde mais, confunde. Né? E eu digo para você, esse ataque de dentro da igreja vai partir daquelas pessoas que professam o nome de Cristo, mas eles, na verdade, não são cristãos verdadeiros. Eles não estudam a Bíblia. Eles não têm conhecimento da verdade. Então, com aquele pouco que eles leem e que acham que conhecem, eles vão querer confundir a mente daqueles que estudam. E aí é onde entra o nosso papel de estudante da Bíblia, e não de leitor. Porque se nós lemos a Bíblia... É o que nós tentamos fazer aqui, estimular o estudo da Bíblia, né? Estimular o estudo da Bíblia. Encontro com a palavra, né? Fazer um encontro toda semana com a palavra. Fazer um encontro semanal, diário com a palavra. Diário, é verdade. Diário, você tem razão. Um encontro diário com a palavra. Porque quando você tem esse encontro diário com a palavra, não vão te pegar. É verdade. Não vai te pegar. Eu conheço. Esse daqui eu conheço, eu sei quem é. Agora, se você não tem o conhecimento, ou tem um conhecimento muito superficial, é fácil de você ser levado. E nota como é que o inimigo ele foi solapando a igreja, né? Então ele lá atrás, no início da igreja cristã, ele fez com que a Bíblia fosse só para os cleros, o povo não tinha acesso, portanto, tinha que acreditar no que a igreja falava. E acabou. Não havia disputa no que estava sendo feito, no que estava sendo guiado. Então, a igreja, dentro da própria igreja, começou a
se dividir. A se dividir, a ser solapada. Depois você teve o protestantismo, e dentro do próprio protestantismo, novamente, o inimigo vendo que o protestantismo ia, de fato, restaurar a igreja, também não trouxe toda a verdade, né? A verdade. Olha aqui, me permita ler aqui, por favor, um trecho aqui do nosso guia de estudo que diz o seguinte: um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a base da palavra de Deus, é suficiente para entender a vontade divina. Então, esse é um dos maiores trabalhos que ele tem. Fazer com que nós fiquemos confusos com o que está escrito, e aí a gente vai deixar de acreditar na vontade divina. Um outro ataque, né, que é feito à igreja é justamente isso, o pensamento humano, né? Então, eu vejo assim, alguns podcasts muito interessantes, né, de teólogos que são... Você sabe que tem teólogo que não é espiritual, né? Ele não professa religião, ele tem uma curiosidade intelectual e acadêmica com a Bíblia. E quando você tira da Bíblia a inspiração, não faz muito sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. A Bíblia é algo que ou você acredita como inspirado, ou é uma bola de maluco. É um livro qualquer. É um livro qualquer, um livro de louco. Não é isso? Não faz sentido. Não faz muito sentido. E esse pensamento humanismo, eu diria que hoje talvez seja mais a coisa do inimigo. O inimigo, sabendo que a espiritualidade em si, a verdade em si foi restaurada, como é que ele consegue atacar então? Através de pensamento humano, através de tentar explicar milagre através de fenômeno natural, tentar explicar a fé como um fenômeno, uma necessidade humana, que também, mas é uma intervenção divina, é uma necessidade divina, uma necessidade espiritual, né? Exatamente. Aqui diz, é importante que façamos da palavra de Deus nosso árbitro final da verdade e da moralidade. Então, o nosso pensamento sozinho, sem a ajuda de Deus, é nulo. O cultural, o convencional, o filosófico, né? Sem o poder do Espírito Santo, sem a luz da verdade, não tem valor. A verdade está na Bíblia. Essa é a única fonte de fé que a gente tem, é a única fonte de verdade que a gente tem. Então não adianta a gente tentar achar que a gente sozinho é capaz. Nós somos frágeis, nós somos falhos, e sem a ajuda de Deus nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir, né? Sem a luz, né? A luz da escuridão. Sem a luz da escuridão, a gente vai sucumbir. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 12. Se eu ler, ele fala aqui, a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, já na época dele, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as almas do engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos que não creem na verdade, mas tiverem prazer na injustiça. E uma coisa interessante além de vir de dentro, hoje nós temos o humanismo, você tem uma instituição que luta contra a verdade, né? Sim. Que nós vamos ver nas lições posteriores, né? Que tem essa luta contra a verdade. E esse é o grande objetivo do enganador. É conduzir o maior número de pessoas para deixarem de acreditar em Cristo e acreditar em seu próprio pensamento, em sua própria vontade. É aquilo que em outro momento nós já estudamos. Eu posso, e eu sozinho eu dou conta, eu sou autossuficiente. Mas eu estudei tanto, né? Estudei. Eu sou preparado, ninguém vai me enganar. Ninguém vai me enganar. Então, assim, esse é o grande objetivo dele, fazer com que você e eu deixemos de seguir a palavra e queremos seguir o nosso próprio pensamento. Nosso próprio pensamento. E esse é o grande perigo. Olha, a lição, o estudo dessa trimestre, dessa semana em particular, tá maravilhoso. Tem citações aqui maravilhosas que se me permitem ler, eu acho que é importante. Eu leio aqui na página 32 que ele diz assim,
Portanto, devemos lutar contra toda tentativa de minar a sua autoridade e inspiração. Autoridade e inspiração do quê? Da Bíblia. Da Bíblia. Inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil. Essa datinha está errada. Não vai, não ilumina de verdade. Deixa a lanterna na meia carga. Tragicamente, por meio dos avanços do pensamento moderno, teólogos e cristãos se concentram tanto no lado humano das Escrituras que a Bíblia se torna palavra de homem em vez de palavra de Deus. Então eles tentam ficar contextualizando o que está escrito na Bíblia à luz do pensamento humano e a época, né? E a época. Alguns argumentam que a Bíblia são os escritos de reis, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas e outros que compartilharam suas concepções acerca de Deus, da natureza e da realidade da melhor forma que, em sua época e lugar, as compreendiam. Se isso fosse verdade, por que ainda nos importaríamos com o que essas pessoas pensavam? Ou por que suas crenças seriam a nossa esperança da eternidade? Então, aqui o autor da lição, ele nos alerta para cuidado com contextualizações, né? Exatamente. E olha, é impressionante como cada vez mais nós temos visto as pessoas contextualizando. Não, mas isso aqui foi escrito para... É isso. Né? Isso hoje já não vale mais. Isso aqui era no tempo de... E assim, a Bíblia é bem clara em dizer que a verdade dura para sempre. E toda palavra é inspirada, né? Toda palavra é inspirada. Paulo fala, toda palavra é inspirada. Não tem a verdade do tempo de Jesus para do nosso tempo hoje. A verdade é a mesma. Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo. Os princípios não mudam, né? Princípios não mudam. Então, quando você começa a se vender para a atualidade ou pelas coisas atuais, você deixa de crer na verdade. E é aí onde a perdição bate. E Nicinho, eu queria falar um último tópico sobre isso, que já que o inimigo não consegue, imagina um cristão fervoroso, ele não consegue, ele sabe qual é a verdade, ele busca a verdade com atitude, ele estuda a palavra, ele não se deixa levar pelo pensamento humano. Tem uma avenida em que a lição toca aqui no finalzinho, em que para fazer com que você não busque a palavra, que é tomar o seu tempo. Sim. Ele fala aqui, ó. A principal, na de quinta-feira, fala aqui, a principal obra de Satanás é cegar ou obscurecer a mente das pessoas. Ele as afasta do estudo da palavra. Ora, se eu sou firme, sei a luz, procuro a luz de todo entendimento, todo coração, procuro a Cristo, como é que ele vai conseguir me destruir? Me distraindo, né? Distraindo. Então, deixa a gente 1 hora no trânsito. Também que hoje não é desculpa, né? Só jogar um Spotify, você escuta o que você quiser. Exatamente. Chega no trânsito, trabalha 12 horas, coloca em nós o desejo material e não espiritual. Né? Ele continua aqui, ó. Ele os afasta do estudo da Bíblia, da palavra de Deus, né, Bíblia, ao transtornar os poderes da mente por meio de excesso físico e mental. Ocupa a mente com coisas da vida e apela ao orgulho e exaustão pessoal. Então eu começo a buscar as coisas daqui e eu vou deixando as coisas de lá. Porque ele sabe que se eu for e buscar as coisas de lá, eu estou no caminho certo. E aí, você vê que hoje as pessoas falam assim, eu não consigo, eu trabalho 14 horas por dia. Eu levanto, eu saio cedo e volto para casa meia-noite e está na hora de levantar de novo e sair. Então, isso que você está falando é a mais pura verdade. As pessoas têm procurado ocupar o seu tempo com o seu trabalho, com as suas atividades e deixam de lado o mais importante, que é buscar Cristo. Enquanto você deixa de buscar Cristo, parece que o seu tempo não rende. E mais tempo você vai correr atrás das suas coisas e mais longe você fica de Deus. E Jesus falou, né? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, não é? Então, hoje em dia as pessoas buscam sentido, propósito, né? Tudo tem que ter propósito, né? Palavrinha da moda, né? Propósito. ISG, propósito. Então, buscam propósito, elas buscam significado para as coisas. Então, uns buscam significado no trabalho, outros nos esportes, outros em algumas atividades. Mas Jesus fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos vos libertará, né? E eu queria, nosso tempo já está
já está chegando ao fim. Eu queria deixar um último pensamento. Como nós, então, conseguimos manter essa lanterna na escuridão acesa, né? A lição fala aqui, né, na quarta-feira também, outro trecho maravilhoso, diz assim: Deus não nos deixou sozinhos em nossa jornada da terra para o céu, ou seja, nessa escuridão que nós temos aqui, né? O Espírito Santo nos indica as Sagradas Escrituras que nos conduzem para casa. Verdade e erro, certo e errado, bem e mal só podem ser corretamente entendidos à luz o quê? Da palavra. Da palavra. Aquilo que contradiz Deus e suas palavras é erro. E o erro é sempre perigoso. O que será em harmonia com Deus é a verdade e a bondade. Como é importante que façamos da palavra de Deus o nosso árbitro final da verdade e da moralidade. Você vê, é bem claro para nós. Nós não temos outro caminho. E aí eu vou repetir novamente. Não temos outro caminho. O único caminho da verdade é Cristo. É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não buscarmos, nós não chegaremos lá. Tem aqui um último trecho aqui na parte de quinta-feira, assim: Cristo sempre teve pessoas que, por sua graça, defenderam a verdade. Então, mesmo em meio às trevas, em meio à igreja que vai aparecer pessoas que querem destruir o nosso pensamento. Isso é constante, né? É constante. Isso ao longo do tempo vem aparecendo. Você lembra que no tempo do povo de Israel no Egito, eles no deserto, eles passaram por pessoas que tentaram desvirtuar a mente. Ao longo do tempo a gente vai passando. Fizeram Arão, que é o primeiro sumo sacerdote, a construir um bezerro. Você vê a que ponto eles chegaram de persuasão. E ainda hoje tem muita gente que tenta persuadir a nossa mente. Por isso a importância de nós estarmos firmes na palavra. Entender, estudar e não apenas ler. Para a gente poder seguir o que tá escrito. Porque sem esse conhecimento, sem esse entendimento, nós vamos sucumbir. E essa é a principal obra de Satanás. Nos afastar da verdade. Apagar a lanterna. Exatamente. Antes de começar aqui, a gente estava falando. Falei, não pensem que o inimigo aparece para você de chifrinho e espeto como você vê nos desenhos. Ele não aparece dessa forma. Parece bonitão, né? Atraente, sedutor. Bonito, bem vestido. Ele aparece nos desenhos bonitos, nos passeios bonitos. E é aí onde mora o perigo. O inimigo, ele não aparece feio. Ele aparece bem bonito, nos pequenos detalhes ele vai te seduzindo. Mesmo porque, né, Nicinha, a escuridão lhe incomoda, né? Quando acaba a luz, você fica naquela escuridão, você não fica incomodado? Fica incomodado. Então a escuridão incomoda todo mundo. Exatamente. Você quer a luz, né? Você quer a luz. A luz certa. E a luz do nosso conhecimento está na palavra de Deus. Amém. Então é a única fonte que nós temos para encontrar realmente a verdade e não cair nos ardis de Satanás. Porque ele tenta de todas as formas. Ele não dorme. Ele não para. A gente pensa que está tudo tranquilo, enquanto isso ele está tramando alguma coisa. Tramando alguma coisa. Então que Deus possa nos ajudar, que você que está nos acompanhando, você que estuda toda semana conosco, que Deus peça a Deus para que te dê forças, para que você possa se aproximar de Cristo todo dia. Todo dia. E não precisa muito, não. Meia hora, 40 minutos são eu digo que são uma meia hora poderosa, 40 minutos, todo dia. É poderoso, aquilo transforma a sua vida. Faz com que você fique próximo de Cristo. Que Deus possa nos ajudar, a mim, a Nicinha, a você que está nos assistindo. Peça a Deus, como falamos aqui, que o Espírito Santo lhe guie todo dia, para que nós consigamos ter a luz, que é a palavra de Deus, e poder vencer nessa disputa. Porque a grande disputa entre Cristo e Satanás, na verdade, é a grande disputa por você. Cristo quer que você se salve e o diabo quer que você se perca. Então a disputa, na verdade, o grande conflito é entre Cristo e Satanás, mas é por você. É para você que está nos assistindo. Que Deus possa nos ajudar. Amém. Vamos então encerrar com uma oração? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra entre amigos, podendo entender um pouquinho melhor da Tua vontade para nossas vidas. Que o Senhor possa continuar nos iluminando a quem nos assiste, possamos nos aproximar de Ti e naquele grande dia encontrar nas mansões celestiais. Amém.
Obrigado, nos encontramos na próxima semana.